professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Vamos hoje corrigir as atividades do PET volume 3. Vamos então à correção. Correção da semana 4 do nono ano. Número 1. Indique quais são os lados, por exemplo, AB, os vértices, por exemplo, vértice A, e os ângulos internos, por exemplo, A chapéu ou BAD, deste quadrilátero. Escreva também a classificação de cada ângulo, agudo, obtuso ou reto. Galera, eu fiz assim, observem com o professor. Eu coloquei aqui B, C, D e A, os pontinhos são os vértices, os lados são os segmentos. Eu coloquei assim, AB, BC, CD e DA. Coloquei aqui a barrinha em cima de cada representação do segmento, tá bom? Essa aqui é a representação do segmento, AB, BC, CD e DA, com a barra em cima dos extremos do segmento. Os ângulos estão aqui, A chapéu, B chapéu, C chapéu e D chapéu. Cada ângulo eu coloquei a sua respectiva medida e coloquei a sua respectiva classificação. O A chapéu é obtuso porque o seu ângulo é maior que 90 graus e menor que 180. A mesma coisa para o C chapéu, ângulo obtuso. O B chapéu é agudo porque sua medida é menor que 90 graus e maior que 0 graus. E o D chapéu é o ângulo reto, que a medida é 90 graus. Questão número 2. Classifique os triângulos abaixo quanto aos ângulos ou quanto aos lados, dependendo de cada caso. Galera, esse primeiro caso aqui nos traz medidas de lados. Então, a gente vai classificar ele quanto aos seus lados. Observe que ele possui dois lados com a mesma medida. Então, nós temos aqui um triângulo isósceles, que tem pelo menos dois lados com a mesma medida. O segundo aqui está falando sobre os ângulos, ou seja, nós podemos classificá-lo quanto aos ângulos. E esse ângulo aqui, ele é obtuso, ele é maior que 90 graus e menor que 180. Logo, nós temos aqui um triângulo obtusângulo. Galera, o terceiro aqui, todos os seus lados possuem a mesma medida, logo, ele é um triângulo equilátero, beleza? E por último aqui, nós temos aqui medidas de ângulos e não de lado. E uma importante medida é essa daqui, onde eu passo o cursor, que é o ângulo de 90 graus. Então, vocês coloquem aí que nós temos um triângulo retângulo. Professor, e se eu quisesse classificar eles de outra forma? Por exemplo, o isósceles aqui eu classifiquei em quanto aos lados. Eu poderia classificar em quanto aos ângulos? Poderia. Galera, essa medida aqui e essa daqui, da base desse triângulo isósceles, são medidas de ângulos iguais, beleza? E esse aqui é o único ângulo diferente. E esse ângulo aqui, pela abertura, nós temos aqui um triângulo aqui, obtusângulo, como o segundo triângulo. Esse triângulo aqui, como eu mostrei aqui para vocês, ele é um triângulo que obtusângulo. Ah, e a medida dos lados, professor, que a gente não tem? Galera, se a gente tem dois ângulos iguais da base, nós temos automaticamente dois lados iguais, como o triângulo anterior. Por isso, esse triângulo aqui, que é o segundo, poderia ser também um triângulo isósceles. Classificação em quanto aos seus lados. Esse aqui, que é um triângulo equilátero, se vocês calculassem aí as medidas dos ângulos internos desse triângulo equilátero, todos os ângulos são iguais a 60 graus. Lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180? 60 vezes 3, 180. E lembra também na teoria, galera, que quando a gente tem um triângulo em que todos os seus ângulos internos são menores que 90, nós temos um triângulo acutângulo. Vocês poderiam colocar aqui que esse triângulo aqui é acutângulo. Classificação em quanto aos seus ângulos, galera. E aqui, por ele ser um triângulo retângulo, ah, professor, mas eu não tenho medida de lado. Galera, se você tem
três ângulos medindo medidas diferentes, três ângulos com medidas diferentes, significa que você tem três lados com medidas diferentes. Então, esse triângulo aqui seria escaleno. É um triângulo que possui todos os seus lados com medidas diferentes. Observaram aqui, galera, que tem como a gente aumentar o conhecimento no mesmo exercício? O exercício 3 aqui pediu para a gente desenhar um triângulo que seja retângulo e isósceles ao mesmo tempo. Escreva a medida dos ângulos e dos lados. Galera, para esse exercício, eu vou utilizar essa régua aqui e eu vou colocar medidas aqui que vocês podem fazer com a régua de vocês, que é centimetrada, beleza? A minha não é centimetrada, mas dá para vocês poderem entender. Observe com o professor. Eu vou fazer esse tracinho aqui, ó. Observe com o professor. Esse tracinho que eu vou fazer aqui, esse segmento, vai ser igual ao outro segmento que eu vou fazer, porque é um triângulo isósceles que é retângulo. Para ser isósceles, eu tenho que ter pelo menos duas medidas iguais, dois lados com medidas iguais. Então, esse lado daqui vai ser igual ao do outro. Observe com o professor. O outro que eu vou fazer, vocês têm que fazer uma angulação de 90 graus. Como eu estou mostrando aqui para vocês, beleza? Dessa forma. Aí vocês fazem isso daqui. Suponha, galera, que eu coloquei aqui, 5 centímetros nesse segmento da base e nessa altura aqui também, 5 centímetros. E observem com o professor que isso aqui vale o quê? 90 graus. Esse ângulo aqui tem medida de 90 graus. E observem, galera, que eu vou fazer o seguinte, antes de fazer o final aqui. E isso daqui, galera, observe com o professor, é o vértice A. Esse vértice aqui eu vou chamar de B. E esse vértice aqui eu vou chamar de C. Agora, galera, a gente vai ligar o vértice B e o vértice C. Observem que eu tenho aí um triângulo isósceles e retângulo. Ele pediu para a gente escrever as medidas dos ângulos e dos lados. Então, galera, como esse triângulo aqui ele é isósceles, esse lado e esse lado são iguais. Ou seja, como aqui é 90 graus, a medida desse ângulo e a medida desse ângulo aqui, galera, que são opostas aos lados iguais, ó. Esse lado é oposto a esse ângulo aqui. Da mesma forma, esse lado aqui é oposto a esse ângulo aqui, galera. Por isso, lados iguais estão para ângulos iguais, ou seja, são opostos para ângulos iguais. Para determinar os ângulos aqui, galera, eu chamo de x. X aqui e x aqui. Agora eu parto para o abraço. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, vamos lá. 90 mais x é igual a 180. X mais x aqui é 2x. Isso é igual a 180 menos 90. X é igual a 90 e já vou dividir por 2. 180 menos 90 é 90. Esse 2 que está multiplicando passou para o outro lado dividindo. 90 dividido por 2, isso nos dá 45 graus. Ou seja, cada ângulo x aqui que eu coloquei vale 45 graus. Aqui é 45 e aqui também é 45 graus. Professor, como que eu vou determinar agora a medida do lado da hipotenusa? Que eu vou chamar de y aqui. Galera, Pitágoras. Lembra que y é a hipotenusa e está de frente para o ângulo de 90 graus? E a gente parte para o abraço. Y é a hipotenusa. Então, por Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Y ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado é 25, mais
25. Y ao quadrado é igual a 50. Y vai ser igual, observe com o professor, a raiz quadrada de 50. Professor, esse 2 aqui, o que você fez com ele? Galera, eu peguei ele e fui para o outro lado. Se ele é potência ao quadrado, ele troca de lado na igualdade e ele vai como raiz quadrada. Por isso que ficou y igual a raiz quadrada de 50. Se vocês quiserem deixar assim, ok, não tem importância. Raiz quadrada de 50 centímetros. Mas tem professor que pede para vocês fatorarem. E eu vou fatorar. O 50 aqui, galera, quando vocês fazem a fatoração, 50 vai ser igual a quem? A 2 vezes 5 elevado a 2. Ficaremos assim, ó, a raiz quadrada de 2 que multiplica 5 elevado a 2. Observem, como o índice da raiz aqui é 2, você pode fazer assim, ó, vapo e corta com esse expoente 2 aqui. O 5 sai fora da raiz. Vai ficar assim, ó, 5 raiz de 2. É a medida de quem? De y, aqui. Beleza? Aí vocês podem colocar aí no lugar de y, vocês colocam a medida do lado BC aqui. 5 raiz de 2.